Bekhterev, Vladimir Mikhailovich Bekhterev, viveu em uma época em que a psicologia ainda era uma grande parte uma filosofia disfarçada de ciência. As explicações sobre o comportamento humano dependiam de relatos subjetivos, sentimentos e introspecções, descrições internas da mente. Bekhterev rompe com isso. Ele parte de uma pergunta simples, mas radical para o seu tempo. Como estudar o comportamento humano sem depender do que a pessoa diz sentir? A resposta dele mudaria para sempre a psicologia, a neurologia e a psiquiatria. O princípio central: o comportamento como fenômeno biológico observável. Para Bekhterev, o comportamento humano ele não nasce da alma nem da vontade abstrata, mas da atividade do sistema nervoso em interação com o ambiente. O ser humano responde ao mundo por reflexos. Esses reflexos podem ser simples ou extremamente complexos. Mesmo os pensamentos, emoções e decisões são, no fundo, cadeias de reflexos organizados. Ele chama isso de psicologia objetiva. O objetivo da psicologia objetiva é eliminar achismos, eliminar relatos subjetivos, medir, observar e registrar respostas reais do organismo. Para Bekhterev, se não pode ser observado ou medido, não pode ser tratado como ciência. O que é um reflexo para Bekhterev? Um reflexo é uma resposta do organismo provocada por um estímulo externo ou interno, mediado pelo sistema nervoso. Mas, atenção, pensar é um reflexo. Emoções são reflexos internos. Decisões são reflexos complexos organizados. Ele não reduz o humano, ele explica o humano biologicamente. Bekhterev observou que o comportamento humano não ocorre em atos isolados, mas em sequências. Exemplo simples: um som é uma atenção. Atenção, expectativa, expectativa, ação. Ação é reforço ou punição. Essa sequência forma uma cadeia reflexa. Com o tempo, essas cadeias se fortalecem, se automatizam e se tornam hábitos, traços de personalidade e padrões emocionais. Conclusão central de Bekhterev: a personalidade não é algo místico ou fixo, é um conjunto de reflexos aprendidos ao longo da vida. Comportamento social. O indivíduo não existe isolado. Bekhterev foi muito à frente do seu tempo. Ele afirmava que o comportamento humano é moldado pelo ambiente social tanto quanto pela biologia. Bekhterev estudou multidões, lideranças, sugestões coletivas, contágios emocionais, comportamento de massas. Ele observou que indivíduos em grupo agem diferente do que agiriam sozinhos.
Fenômenos que ele descreveu: imitação automática, a sugestão inconsciente, supressão da crítica individual, a adoção de comportamentos coletivos sem reflexão. Isso antecipa conceitos modernos como psicologia social, a manipulação de massas, a engenharia do comportamento coletivo. Bekhterev estudou profundamente a sugestão, inclusive fora do transe hipnótico. Para ele, a hipnose não era algo místico, era um estado neurológico específico de inibição cortical, onde a crítica racional diminui e a resposta reflexa aumenta. Mas ele foi além. Sugestão acontece o tempo todo, pela autoridade, pela repetição, pelo medo, pela emoção, pelo ambiente. Uma frase-chave do pensamento de Bekhterev: a sugestão é um reflexo social, ou seja, o cérebro responde à influência externa, sem mesmo nem perceber. Emoções não são causas, são efeitos. Bekhterev inverteu a lógica clássica. Antes dele, sinto medo, por isso eu fujo. Para Bekhterev, o organismo reage e a emoção surge como consequência dessa reação. As emoções são resultados de processos neurofisiológicos ligados a atividades do sistema nervoso autônomo, condicionadas por experiências passadas. E isso antecipa a psicologia comportamental, a neurociência, a parte emocional, estudos modernos, tudo sobre traumas. Comportamento patológico, quando os reflexos se desorganizam. Na psiquiatria, Bekhterev rompeu com a ideia de loucura como algo abstrato. Para ele, as doenças mentais são iguais padrões reflexos disfuncionais. Os traumas são iguais a reflexos patológicos fixados. A psicose é igual à desorganização dos sistemas reflexos superiores. Isso permitiu diagnósticos mais precisos, tratamentos menos morais e mais clínicos, a visão humana do sofrimento psíquico. E afinal, livre-arbítrio, uma ilusão neurológica? Bekhterev foi ousado. Ele sugeriu que o livre-arbítrio existe dentro de limites. Muitas escolhas são respostas condicionadas. O indivíduo acredita escolher livremente, mas responde a estímulos invisíveis. E isso não nega a liberdade humana, explica como ela é moldada. O legado real de Bekhterev. Bekhterev lançou as bases da psicologia comportamental, da neuropsicologia, da psicologia social, científica, estudos modernos de condicionamento, a compreensão neurológica da influência e sugestão. Ele foi um cientista da ação, não da opinião. Em essência, Bekhterev dizia: para entender o ser humano, observe o que ele faz, não apenas o que ele diz sentir. Bekhterev acreditava que o futuro da psicologia estaria na união entre cérebro, corpo e sociedade. Hoje, isso se chama neurociência, psicologia comportamental, psicologia social, ciências cognitivas. Ele estava décadas à frente do seu tempo. Esta é uma análise profunda que conecta a neurociência pioneira do Império Russo às operações mais obscuras da inteligência americana do século XX. O arquiteto da mente e as agências das sombras, Bekhterev e a CIA. A relação entre Vladimir Bekhterev e a CIA é uma das tramas mais fascinantes da história da ciência e da espionagem. Embora separadas pelo tempo, Bekhterev faleceu em 1927 e a CIA foi fundada em 1947. O trabalho do neurologista russo serviu como o mapa da mina para as experiências de controle mental conduzidas pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria.
Vladimir foi um gênio da neurofisiologia, muitas vezes ofuscado por seu rival, o Ivan Pavlov. Enquanto Pavlov focava em reflexos simples como a salivação de um cão, Bekhterev fundou a psicologia objetiva, mais tarde chamada de reflexologia. Sua premissa era radical. Todos os processos psíquicos, desde emoções até pensamentos complexos, são o resultado de reflexos físicos e estímulos externos. Ele acreditava que se pudéssemos entender as correntes neurais e os reflexos associativos, poderíamos teoricamente moldar o comportamento humano como se molda um barro. Em seus últimos anos, Bekhterev mergulhou na sugestão mental e na influência de campos eletromagnéticos do cérebro, fundando o Instituto do Cérebro em Leningrado. O ponto de virada que atraiu o interesse da inteligência internacional foi a morte de Bekhterev. Em 1927, após examinar Joseph Stalin, o médico teria diagnosticado o líder soviético com uma paranoia grave. Poucas horas depois, Bekhterev morreu subitamente após ingerir um jantar suspeito. Suas pesquisas sobre sugestão e controle de massa foram imediatamente confiscadas e classificadas pelo Estado soviético. Para a futura CIA, isso era um sinal claro. Bekhterev havia descoberto algo tão poderoso que Stalin o matou para manter o segredo. Durante a Guerra da Coreia, 1950 a 1953, a CIA ficou alarmada com prisioneiros americanos que pareciam ter sofrido uma lavagem cerebral pelos comunistas. Convencida de que os soviéticos estavam usando as técnicas de reflexos condicionados de Bekhterev e Pavlov, a agência lançou o projeto MK-Ultra. O objetivo era transformar as teorias de Bekhterev em armas. Se a mente era um sistema de reflexos, a CIA acreditava que poderia despaternizar, depatterning, quebrar os reflexos e a identidade original de um indivíduo através de eletrochoques e drogas, como o LSD. Reprogramar, inserir novos reflexos e comandos através de fitas de áudio repetitivas e sugestões hipnóticas. O elo mais direto entre as teorias de Bekhterev e a prática da CIA foi o Dr. Donald Evan Cameron. Financiado pela agência através de uma organização de fachada, Cameron aplicou o conceito de Bekhterev de que o cérebro é um receptor de informações que pode ser forçado a mudar. Seus experimentos no Allen Memorial Institute envolveram colocar pacientes em comas induzidos por semanas enquanto ouviam mensagens repetitivas, uma tentativa brutal de aplicar a sugestão reflexiva proposta pelo médico russo décadas antes. O interesse da CIA em Bekhterev não parou na química ou na hipnose. A agência monitorou extensivamente as pesquisas russas sobre psicotrônica, que é a influência cerebral via rádio e ondas eletromagnéticas, que Bekhterev havia postulado que o cérebro operava com energias específicas. E a CIA gastou milhões em projetos como o projeto Pandora, para investigar as microondas que poderiam causar alucinações ou doenças, baseando-se na ideia de que o cérebro é um sistema elétrico aberto e aberto a interferências externas. Bekhterev era um humanista que queria curar doenças mentais. A CIA transformou suas descobertas em técnicas de tortura e interrogatório. Se Bekhterev não tivesse diagnosticado Stalin, suas pesquisas poderiam ter permanecido públicas e não teriam ganhado a aura de arma secreta, que tanto fascinou a CIA. Apesar da profundidade dos estudos de Bekhterev, a CIA descobriu que a mente humana é muito mais complexa. A tentativa de apagar e reescrever uma pessoa, o candidato manchuriano, nunca funcionou como planejado, resultando apenas em trauma severo para as vítimas. Será?
Em resumo, Vladimir Bekhterev forneceu a base científica neurofisiológica, enquanto a CIA forneceu o financiamento e a falta de ética para testar os limites extremos dessa ciência. A ligação é puramente intelectual e operacional. Os estudos de um gênio russo serviram de manual para as ambições mais sombrias da inteligência americana. Para entender como a CIA tentou transformar a ciência de Bekhterev em uma ferramenta de guerra, precisamos mergulhar nos experimentos de Donald Evan Cameron e nos subprojetos do MKUltra. Enquanto Bekhterev buscava entender a energia neuropsíquica para curar, a CIA buscava o ponto zero da mente humana. A CIA partiu da premissa de Bekhterev. Se a personalidade é um conjunto de reflexos condicionados acumulados, basta quebrar esses reflexos para que o indivíduo se torne uma folha em branco. E o protocolo de despaternização, financiado pela CIA através da Society for the Investigation of Human Ecology. O Dr. Cameron utilizou uma técnica de 3 etapas para destruir a estrutura mental do indivíduo. Como induzido, os indivíduos eram mantidos em sono profundo por períodos de 15 a 65 dias. A ideia era desligar as funções corticais superiores. Eletrochoque massivo. Ao contrário do uso clínico comum, a CIA aplicava choques com voltagens 30 a 40 vezes maior que o normal, várias vezes ao dia. O objetivo era desintegrar a memória e os reflexos associativos, que Bekhterev descreveu como a base da consciência. O paciente chegava a um estado de incontinência e infantilismo, perdendo até a capacidade de falar ou reconhecer familiares. A condução psíquica é psych driving. Uma vez que a mente estava limpa, despaternizada, entrava a segunda fase, baseada diretamente na sugestão mental de Bekhterev. Repetição de loops. O paciente era forçado a ouvir mensagens gravadas em fones de ouvido por até 20 horas por dia. As mensagens podiam ser positivas. Você é uma pessoa boa, ou extremamente negativas e agressivas. A teoria de Bekhterev acreditava que a repetição constante de um estímulo auditivo criaria um novo caminho neural, ou um reflexo dominante. A CIA queria testar se poderia instalar uma nova personalidade ou um comando, como tal pessoa, uma pessoa, que seria ativado por um gatilho sonoro. O experimento com frequências e a hipnose. A CIA também se aprofundou na parte mais esotérica de Bekhterev, a ideia de que o cérebro responde a ondas invisíveis. O subprojeto 54 do MKUltra, este projeto focava na construção de um perfeito agente de interrogatório. Utilizavam técnicas de hipnose profunda para criar uma divisão na personalidade, uma dissociação, e tentavam criar um reflexo de amnésia específica. O agente poderia portar informações secretas em uma camada da mente que só seria acessada através de um estímulo específico, um código ou uma frequência sonora. Exatamente como Bekhterev sugeria em seus estudos sobre sugestão telepática e hipnótica. Por que os experimentos falharam? Embora Bekhterev estivesse certo sobre a existência de reflexos, ele subestimou a complexidade da consciência humana. E a CIA pagou o preço, em recursos e em vidas, para descobrir isso. A memória não é um arquivo de computador. Você não pode simplesmente apagar uma parte sem destruir o todo. Os pacientes de Cameron não se tornaram agentes obedientes, tornaram-se vegetais ou pessoas com danos cerebrais permanentes. O fator bioético. A ciência de Bekhterev era observacional e clínica. Quando a CIA a tornou coercitiva e violenta, o cérebro entrou em estado de choque traumático que bloqueavam qualquer tentativa de reprogramação estável. Nos anos 60,
A CIA descobriu que a embaixada americana em Moscou estava sendo bombardeada com micro-ondas. Eles imediatamente lembraram das teorias de Bekhterev sobre a sensibilidade cerebral a ondas eletromagnéticas. O projeto Pandora foi criado para ver se essas ondas poderiam causar o que Bekhterev chamava de sugestão à distância, tentando induzir desequilíbrios mentais nos diplomatas sem que eles percebessem. Esta análise mostra que a CIA tratou o cérebro como uma máquina elétrica baseada nos esquemas de Bekhterev. Esta é uma evolução final da nossa análise, como a ciência de Bekhterev, que começou em laboratórios russos frios, se transformou em tortura na Guerra Fria e finalmente tornou-se o algoritmo silencioso que molda hoje o que você come, o que você assiste e pensa hoje. A condução psíquica de Donald Cameron falhou em criar super espiões, mas teve um sucesso sombrio em outra área, a interrupção da personalidade. A CIA aprendeu que não era necessário reescrever uma mente, mas sim desestabilizá-la. Os manuais de interrogatório da CIA, como o Kubark, de 1963, baseiam-se na regressão induzida. Ao privar um indivíduo de estímulos, isolamento sensorial, ou sobrecarregá-lo, uma condução psíquica com ruídos, o cérebro retorna a um estado infantil e sugestionável. É a aplicação pura da ideia de Bekhterev, de que o ambiente molda o reflexo. Se você controla 100% do ambiente de um prisioneiro, você controla a realidade dele. Saindo do porão da CIA para as salas de marketing, a manipulação comportamental evoluiu para algo chamado Nudge. Nudge Theory, teoria do empurrão. Bekhterev dizia que o comportamento é uma resposta a estímulos externos. Hoje, governos e corporações usam a arquitetura da escolha. Eles não te obrigam a nada. Eles apenas organizam o ambiente para que o seu reflexo seja escolher o que eles querem. Na alimentação, o uso de cores, vermelho e amarelo para a fome, a disposição de produtos nas gôndolas de supermercados, a altura dos olhos e o design de alimentos ultraprocessados para atingir o ponto de êxtase, bliss point, no cérebro, disparando a dopamina como um reflexo pavloviano e bacterieviano. Hoje, não precisamos de eletrochoques. O seu smartphone é o dispositivo de condução psíquica mais eficiente da história. O reflexo de rolagem, o screw infinito e o condicionamento operante puro. Você rola a tela em busca de um estímulo, de uma curtida, um vídeo engraçado. Como o prêmio é variável, às vezes vem, às vezes não. O seu cérebro fica viciado no movimento, criando um reflexo motor automático. Bolhas culturais e sugestão mental. Bekhterev estudou como a sugestão coletiva podia levar massas ao delírio. As redes sociais utilizam algoritmos de recomendação que funcionam como uma sugestão hipnótica constante. Eles reforçam seus preconceitos e medos, moldando sua percepção da realidade sem que você perceba a influência externa. O candidato manchuriano coletivo. Através de fake news e microdirecionamento, como visto no caso Cambridge Analytica, não se busca mais controlar um agente, mas sim direcionar o comportamento de milhões. A sugestão de Bekhterev agora é feita via notificações, via push. A importância de Vladimir Bekhterev é que ele provou que somos, em grande parte, seres biológicos reagindo a estímulos. A CIA tentou usar isso de forma bruta e falhou no controle total. No entanto, o sistema atual, unindo neurociência, Big Data e inteligência artificial, obteve sucesso onde a CIA falhou.
Nós somos manipulados não por força, mas por conveniência. O reflexo de checar o celular ao acordar, o desejo por um alimento específico ou a raiva política súbita são, em última instância, os reflexos associativos que Bekhterev descreveu há 100 anos, agora operados por máquinas de alta precisão. A compreensão da mente humana permite que as chaves da consciência sejam entregues a quem souber girar os estímulos certos. Essa poderia ser a síntese de todo esse percurso. Para combater a engenharia de reflexos que discutimos, é necessário aplicar o que chamamos de higiene neurocognitiva. Se o sistema, seja a CIA no passado ou os algoritmos de hoje, utiliza as teorias de Bekhterev para criar automatismos, a sua defesa é a desautomatização. Quebrar o reflexo da dopamina, redes sociais e tecnologia. O algoritmo utiliza o reforço variável. Você não sabe quando virá algo interessante, então continua rolando a tela. A contramedida. Torne o estímulo visualmente pobre. Mude a tela do seu celular para tons de cinza. Bekhterev provou que cores vibrantes são gatilhos biológicos poderosos. Sem a cor, o brilho do estímulo diminui e o reflexo de busca por dopamina enfraquece. O custo do atrito aumenta o esforço para aceder às aplicações viciantes. Apague atalhos. Saia do login ou uso de senhas longas. Se o reflexo encontrar resistência física, o cérebro tem tempo para ativar o córtex pré-frontal, o pensamento racional, tudo isso antes do impulso. A CIA usava mensagens repetitivas para moldar crenças. Hoje, o algoritmo faz o mesmo ao mostrar apenas o que você já concorda. A contramedida, a dieta de informação deliberada, force o seu cérebro a processar conteúdos contraditórios ou complexos, livros longos em vez de vídeos curtos. Isso fortalece a musculatura da atenção, tornando menos sugestionáveis as frases de efeitos ou fake news. A regra dos 10 minutos. Antes de reagir a uma notícia que causa raiva, um reflexo emocional, espere 10 minutos. A raiva é um curto-circuito biológico. O tempo permite que a eletricidade da emoção se dissipe. Desarmar a manipulação, alimentar a indústria, utiliza o ponto de êxtase. É o açúcar, o sal e a gordura, para criar uma dependência química que Bekhterev classificaria como um reflexo condicionado visceral. A contramedida, recondicionamento do paladar. O cérebro demora cerca de 21 dias para ajustar os receptores da dopamina. Ao reduzir gradualmente os ultraprocessados, você está literalmente limpando os caminhos neurais que a indústria instalou em você. Bekhterev acreditava que o segredo do controle era a inconsciência do processo. Quando você percebe o estímulo, o controle dele sobre si diminui. A contramedida, metacognição. Sempre que sentir um desejo impulsivo, comprar algo, clicar num link, comer por ansiedade, pergunte-se: este desejo é meu ou ele foi plantado por um estímulo externo? Identificar o gatilho quebra a cadeia do reflexo associativo. A CIA e as grandes corporações tentam tratar o ser humano como um sistema fechado de reflexos. No entanto, a grande falha desses projetos sempre foi o imponderável humano, a nossa capacidade de escolha consciente. Ao entender como Vladimir Bekhterev mapeou a nossa biologia, você ganha o manual de instruções da sua própria mente. Deixa de ser o sujeito do experimento e passa a ser o cientista da sua própria vida. Para fechar esse dossiê com uma visão completa e integrada, existe um detalhe crucial que amarra o passado de Bekhterev.
os experimentos da CIA e o nosso presente digital. A transição da manipulação individual para a sincronização de massas. Esse é o elo perdido final. Vladimir Bekhterev não estava interessado apenas no indivíduo. Ele escreveu extensivamente sobre a sugestão coletiva. Ele observou que, em grandes grupos, as mentes humanas tendem a se sincronizar, agindo como um único organismo. Um fenômeno que ele chamava de microbiologia social. O que a CIA aprendeu no MKUltra? Eles tentaram quebrar indivíduos, mas nos projetos subsequentes, como o subprojeto 119, eles perceberam que era mais fácil sincronizar um grupo através de um inimigo comum ou de um medo coletivo, do que reprogramar uma única pessoa. O medo é o estímulo de Bekhterev que desliga o raciocínio e liga o reflexo de sobrevivência. O que vivemos hoje? As redes sociais são as ferramentas definitivas de sincronização coletiva. Através de algoritmos de indignação, milhões de pessoas são levadas a sentir a mesma raiva ou o mesmo desejo ao mesmo tempo. Estamos vivendo o que Bekhterev chamava de epidemia psíquica, quando uma ideia ou um comportamento se espalha como um vírus, saltando de um cérebro para outro, de cérebro em cérebro, através da sugestão subliminar. Um fato importante é que a pesquisa de Bekhterev sobre o cérebro físico levou à criação do maior arquivo de cérebros do mundo na Rússia. A CIA, décadas depois, criou o maior arquivo de comportamento do mundo. São os chamados metadados. A grande síntese é: o que começou como uma tentativa de entender os reflexos nervosos em um laboratório de São Petersburgo, transformou-se em uma tentativa de tortura física em Washington e hoje reside na nuvem como engenharia de dados. A ciência de Bekhterev provou que o ser humano é hackeável. A CIA provou que esse hack é perigoso e a atualidade prova que, se não formos conscientes do processo, seremos apenas usuários ou produtos de um sistema que conhece nossos reflexos melhor do que nós mesmos.